Vídeo, tá bom? Então, eu escolhi falar sobre distúrbio de marcha na doença de Parkinson, porque eu acho um tema extremamente intrigante. Acho que eu não, todo mundo, né? É um achado difícil da gente tratar e que... Bom, eu vou conversar mais à frente sobre isso. Vamos lá. Então, uma visão geral sobre locomoção, assim, a locomoção do ser humano, né, o fato de a gente ser bípede, atuou facilitando e permitindo que a gente possa usar as mãos para desenvolver uma série de outras coisas. Então, para uma marcha normal, a gente precisa da influência de uma série de sistemas, de estruturas, né? Então, além do sistema aferente, do sistema vestibular, visual, proprioceptivo, a gente precisa do sistema locomotor eferente, que vai contar com uma série de estruturas, então, além das vias, nervos, músculos, articulações, etc. E do sistema nervoso central vigiando e corrigindo essa marcha. A circuitaria do sistema nervoso central vai regular tanto o início quanto o fim da marcha, como mudança de direção, velocidade, a orientação temporoespacial, para que a gente consiga evitar obstáculos e se adaptar aos diversos ambientes. Bom, essa imagem à esquerda é só para ilustrar uma marcha normal e o seu ciclo de marcha. Então, a gente vai ter o período de balanço e o período em que a gente vai estar com os pés no chão. Então, a marcha normal vai desde o momento em que os dois pés estão no chão e o primeiro pé se eleva junto com a flexão do quadril até o momento em que o segundo pé pisa novamente no chão completamente para a gente começar novamente o outro ciclo, o novo ciclo da marcha. E o que a gente precisa observar na marcha, uma série de parâmetros. Eu vou só citar rapidamente aqui, porque vai ser importante para a gente depois, durante a apresentação sobre as alterações de marcha no paciente parkinsoniano. Então, a gente precisa observar a velocidade, cadência dessa marcha, tanto o tamanho do passo como da passada. A passada se constitui na distância entre os dois passos, né, do primeiro pé e do segundo pé. E também largura dessa passada, altura dessa passada, então, quanto que o paciente flexiona o joelho, flexiona o quadril e eleva esse pé, a simetria dos dois lados e a variação temporal e espacial e a coordenação desse conjunto de coisas. Bom, ainda sobre fisiopatologia da marcha, e aí eu estou falando ainda de marcha normal, a gente não sabe ainda exatamente todas as conexões que levam ao ser humano a desempenhar essa marcha normal. Mas sabe-se que vai começar com o envolvimento do córtex, da região cortical locomotora, que vai estar presente a participação de área motora suplementar, córtex pré-frontal, córtex motor primário, e isso vai convergir para gânglios da base e, finalmente, para o sistema locomotor do tronco cerebral, que vai levar depois esse input para medula e, finalmente, nervos e músculos. Essa região do tronco cerebral vai receber input, não só esse input que vem lá do córtex cerebral, o núcleo da base, enfim, etc., como também outros inputs sensoriais e também inputs cerebelares, que vêm também para integrar e corrigir essa marcha.
esse processamento no núcleo da base dessas informações, tanto de tronco cerebral, que vai receber essas informações, esses inputs sensoriais periféricos, quanto de cerebelo, vão ajudar na regulação dessa marcha automática. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a marcha pode ser realizada sem a gente ter consciência, como um processo automático. E é disso que eu vou falar daqui a pouquinho numa figura legal. Bom, ainda um pouquinho sobre a fisiopatologia, eu gostaria de destacar algumas estruturas que hoje em dia estão sendo alvo de estudo. Então, a região locomotora mesencefálica, que é um grupo de núcleos, e dentre eles eu acho mais importante destacar o PPN, que eu vou falar também mais adiante. Essa região locomotora mesencefálica vai, através de projeções descendentes, se ligar à formação reticular paramediana pontina e elas vão estar envolvidas nesse controle da marcha. Ela vai modular através... Ela é modulada pelo GPI, através de uma inibição tônica, pelo GPI e pela substância nigra, e ela envia projeções que são projeções que vão facilitar pela via reticular, pelo trato reticuloespinhal, a realização da movimentação. Então, vão fazer sinapse lá na medula. E era dessa imagem que eu estava falando. Bom, questiona-se, como eu falei, a gente não tem ainda total conhecimento sobre as vias que regulam a marcha, mas questiona-se que talvez existam dois processos que influenciem, basicamente, deem um start nessa marcha. Um processo volitivo e o processo emocional. No processo volitivo, o córtex cerebral vai ser o grande maestro e, através de sinapses diretas com o tronco encefálico, seja através da região locomotora do mesencéfalo ou diretamente na ponte e no bulbo, ou através de sinapses nos núcleos da base e tálamo e depois de núcleos da base e tálamo, né, no tronco cerebral, ela vai agir realizando a marcha volitiva, que pode ser automática ou relacionada a um processo em que o paciente define que precisa ou que quer iniciar a marcha. Existe o outro processo, que seria o processo que estaria relacionado ao sistema límbico e, portanto, seria uma marcha relacionada ao sistema límbico. E vai ser mais importante lá na frente, porque quando a gente fala sobre a degeneração de amígdala e de outras regiões do sistema límbico, talvez isso ajude a explicar algumas alterações na marcha na doença de Parkinson. E como eu tinha falado antes, o cerebelo entra aí para poder tentar fazer os ajustes finos e também receber os feedbacks. E o processo automático se dá no tronco cerebral. Bom, como é que a gente examina a marcha? Além de examinar todos aqueles parâmetros que eu havia citado anteriormente, especificamente falando sobre as alterações de marcha na doença de Parkinson, a gente pode usar o PDRS para poder avaliar através ou da parte do questionário ou através da avaliação motora, queixas e alterações presentes na marcha do paciente parkinsoniano, mas a gente pode usar também várias outras escalas, inclusive o TUG, que é o Time Up and Go, que é um dos mais conhecidos para avaliar a marcha, que consiste em paciente, você tem que deixar, então, inicialmente o paciente na avaliação sentado numa cadeira, e aí ele vai levantar, o objetivo, o comando que a gente vai dar. Então, o paciente vai levantar da cadeira, vai deambular 3 metros, fazer o retorno, voltar e sentar. E esse tempo entre levantar da cadeira e voltar e sentar novamente é cronometrado.
e tempos superiores a 13 segundos e meio estão mais associados a risco de queda. Existem outras maneiras da gente sensibilizar a marcha, como a gente pode pedir para o paciente fazer dupla tarefa, inclusive dupla tarefa motora ou dupla tarefa com tarefas cognitivas associadas. Podemos reduzir os espaços, pedir para o paciente fazer um giro em 360 graus, tem no vídeo, vou mostrar para vocês, mas é uma maneira de sensibilizar, é você ter um quadrado e pedir para o paciente girar 360 graus dentro desse quadrado. Alterar bruscamente direção ou colocar obstáculos também. São formas de sensibilizar esse exame. Outras maneiras, por teste, pedir para o paciente ficar em tandem, Rumberg, ou pedir para o paciente ficar numa perna só. Hoje em dia, com esses devices, esses dispositivos que o paciente pode ficar durante 24 horas ou mais tempo avaliando a marcha, facilita muito de a gente encontrar, ver as alterações, porque muitas vezes no pouco tempo que a gente tem para avaliar de consultório, etc. Porque o TUG a gente usa muito para pesquisa, né? Mas habitualmente você acaba pedindo para o paciente deambular no consultório, eu pelo menos, né? Peço para andar, o máximo que eu faço para sensibilizar muitas vezes é dupla tarefa, então peço para o paciente fazer alguma tarefa cognitiva junto para poder dar uma avaliada. E acabo deixando o TUG para pesquisa. Então, às vezes, o paciente, quando está ali deambulando para o médico, ele está movimentando o braço de maneira consciente, que ele não faz muitas vezes. Ele está dando uma passada mais larga, flexionando bastante o joelho, pensando, às vezes, até que está marchando para tentar fazer uma passada maior. Enfim, então nem sempre você consegue, durante a avaliação de pouco tempo em consultório, flagrar a alteração de marcha no paciente. Outras coisas que não estão associadas diretamente à marcha, estão associadas a equilíbrio e postura, que são relatadas no paciente parkinsoniano e que eu trouxe porque se estão associadas a equilíbrio e postura do paciente parado em ortostase, ele também vai estar atrapalhando na marcha. São a camptocormia, a síndrome de Pisa. Então, camptocormia, definida como um ângulo maior ou igual a 45 graus, e o mais importante é que essa anteroflexão maior ou igual a 45 graus precisa se desfazer, se resolver quando o paciente está em decúbito. Então, isso é que faz a gente diferenciar, por exemplo, de alterações fixas, alterações osteoarticulares. A mesma coisa com a síndrome de Pisa, que aí é uma flexão lateral anormal maior do que 10 graus e que a gente, mobilizando, também consegue resolver. As duas fotos para ilustrar. Bom, sobre alterações. Então, uma das alterações na marcha da doença de Parkinson é a festinação. Eu acho que não coloquei nenhum slide falando sobre a marcha parkinsoniana típica, porque eu vou colocar vídeo, então a gente depois acaba comentando. Mas é uma marcha de pequenos passos, com anteroflexão do tronco, com redução do balanço passivo dos membros superiores, geralmente assim, bastante ou assimétrico, você vai encontrar um balanço passivo menor de um lado do que do outro, com muitas vezes a postura de flexão desse cotovelo. Muitas vezes também o paciente vai apresentar tremor nas mãos quando estiver fazendo essa deambulação, passos curtos, a volta é difícil, o paciente acaba dando vários passos para conseguir dar essa volta. E pode cursar com outras alterações, como, por exemplo, a festinação, que é caracterizada por passos curtos e com uma velocidade aumentada na tentativa do paciente de conseguir continuar a marcha.
as teorias com relação à festinação é de que talvez ela aconteça por delays progressivos do globo pálido de enviar estímulo para a área motora suplementar e para o córtex da área premotora, que são necessários para que essas áreas, que são as mais importantes na produção do mapa de deambulação do paciente aconteça. Então, ele vai lentificando esse estímulo, esse input, lentificando, e quando ela se torna, porque esse é um estímulo fásico, né? Quando esse estímulo fásico deixa de ser fásico, aí essa teoria diz que é nessa hora que a gente encontra o FOG, o Freezing of Gate, que eu vou falar mais à frente, né? Que é o bloqueio motor. Eu vou parar um pouquinho aqui para mostrar o vídeo agora. O pessoal falando aqui tá atrapalhando agora, tá dando para ouvir? Se tiver, estavam calados, já começaram a falar de novo, hein, Denise? É que eu vou botar esse vídeo, vamos ver se vai. Bom, todas essas alterações que eu falei, elas vão aparecendo de maneira progressiva, né? Então, aqui a gente vê redução do balanço passivo, vê um passo mais curto. Seleciona exato, perfeito. Então, isso. O vídeo tá ótimo. Ah, que bom. Então, como eu falei, né, as alterações vão acontecendo de maneira progressiva, né? Então, geralmente, eu sensibilizo e peço para o paciente fazer dupla tarefa, né? Contar os meses do ano ao contrário, contar de 30 até 1 só números ímpares, para dar uma sensibilizada. Ele já tem uma antroflexão, né? Os passos mais curtos, às vezes arrasta. E aí vocês veem que no chão tem um quadradinho. Esse quadradinho aqui que eu estava falando sobre pedir para poder fazer 360 graus dentro do quadrado para que a gente possa ver o freezing, possa ver bem direitinho o paciente com um passo curto. Aí ele folga, né, que a gente chama, então ele trava. Esse caso, dupla tarefa com tarefa motora, né? Passinho curto e bloqueou. É isso, vamos lá. Interromper essa e compartilhar. Agora, como é que eu boto isso para baixo? Pronto. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre marcha de informações interessantes sobre marcha de modo geral e depois a gente vai entrar no freezing of gate, que eu acho que é uma das coisas que mais dá trabalho da gente tratar. Então, mais de 70% dos pacientes com doença de Parkinson vão evoluir com o FOG. Geralmente, esse é um acometimento mais tardio, mas pode acontecer no início da doença. Outra coisa interessante é atentar para o risco de queda, que os estudos mostram que é maior, que o maior pico é no RNA3, quando esse paciente ele ainda consegue se mover de maneira
independente e já tem uma instabilidade postural mais pronunciada. A presença de freezing of gait no início da síndrome parkinsoniana, apesar de existir mais raramente na doença de Parkinson, não é uma coisa mais incomum, deve levantar para a gente a suspeita de um parkinsonismo atípico. Eu já falei sobre as características da marcha parkinsoniana, né, do nosso paciente. E, assim, hoje em dia não é mais tão... É um pouco controverso dividir em fenótipos tremor, fenótipo de tremor e fenótipo de PGID, que é Postural Instability Gait Disorder. A tendência é que a gente use isso daí mais como um contínuo, né, entre a forma tremulante e o PGID. Mas essa forma PGID, ou seja, aqueles pacientes que estão mais para esse fenótipo acinético rígido, com mais instabilidade postural, eles tendem a ter uma marcha mais lenta, com passos menores, com estabilidade postural maior, menor adaptabilidade e maior propensão a quedas. Então, mesmo que a gente não faça a conta para poder colocar na escala no fenótipo PGID e forma tremulante, e que seja questionável aqueles pacientes que têm mais esse fenótipo acinético rígido com instabilidade postural e anormalidades na marcha, a gente deve ficar mais atento a esse risco de queda e a pior evolução do ponto de vista de marcha. Isso aqui eu já falei, né, que é aquela questão das características da marcha parkinsoniana, e a gente viu no vídeo. É importante salientar que esses pacientes, eles se utilizam muito do input visual para ajudar a driblar as alterações que diversos estudos têm mostrado que aparecem já precocemente. Bom, do ponto de vista de imagem, o que a gente vai encontrar é mais a título mesmo de pesquisa. E o que os trabalhos mostram, com ressonância funcional, SPECT, PET, é um aumento da ativação das áreas responsáveis por esse start cognitivo da marcha, que são a área pré-frontal, a área motora suplementar, mostrando um esforço cognitivo maior para o preparo para essa marcha. E aí, por isso, talvez a dupla tarefa interfira nessa e piore a qualidade dessa marcha, né? Então, o paciente está precisando fazer um esforço cognitivo maior para manter a qualidade da marcha, e aí a dupla tarefa vem atrapalhando isso daí. Outros estudos mostram que degeneração de globo pálido, redução do volume do putamen, redução de espessura cortical de diversas áreas, como região frontal, cortical medial, dorsolateral, estão associadas a uma maior gravidade do FOG. E no fenótipo PGID, a gente encontra como alterações, redução do volume da área motora pré-suplementar e do córtex primário motor, mais alterações em substância branca e alterações microestruturais também. Essa imagem aqui é para mostrar, o objetivo não é parar para a gente analisar tudo, mas é só para ilustrar quantos locais diferentes a gente encontra alterações quando comparamos pacientes que têm alteração de marcha, pacientes com subtipo PGID, com pacientes parkinsonianos sem queixa de marcha e com controles.
vale lembrar, ressaltar que assim, é difícil de fazer estudo de imagem, porque eles são feitos através de o paciente não está deambulando de fato, né? Então, são realidades virtuais, pedindo ao paciente para imaginar que ele está caminhando. Então, essa é a grande dificuldade de flagrar alterações funcionais. Essas áreas aí também, o que eu queria salientar, mostram como são várias áreas diferentes envolvidas nessa fisiopatologia da marcha, né? E voltando para o FOG. A gente, inicialmente, para poder falar sobre freezing of gait, a gente tem que primeiro separar. Existe o FOG que é responsivo à levodopa, esse é a grande maioria, certo? Existe o FOG que é resistente e existe o FOG que é induzido por medicação dopaminérgica. Tem um trabalho do Espe que fala que, na verdade, que ele acredita que, assim, exista o FOG que é responsivo à levodopa e aquele que é induzido pela levodopa, e que não existe essa classificação de resistente, que esse resistente, na verdade, é apenas um paciente que está com uma menor carga dopaminérgica do que precisaria para o freezing, e que o freezing precisa de uma quantidade de dopamina maior para poder ser resolvido do que os outros sintomas parkinsonianos, e, portanto, por isso que a gente diz que o paciente está folgando mesmo mesmo com resposta à levodopa das outras características da síndrome parkinsoniana. E a minoria dos casos, então, seria aquela em que os pacientes apresentam FOG induzido pela medicação, que é bem descrita nesse artigo dele. Ele mostra que os pacientes melhoram quando você reduz a dose de levodopa, eles têm menos FOG ou até deixam de ter, pacientes que não têm, inclusive FOG em off, e que tem em e quando ele duplica a dose de levodopa, eles têm com uma maior intensidade. Então, esses seriam os induzidos pela medicação, que é uma minoria dos casos. Bom, mas agora aqui para nós mortais, o que a gente vê são os pacientes em off, que tem o FOG apenas em off, e aqueles pacientes que têm um FOG em a despeito de estar em que dão o que está em off, e é fácil a gente resolver. Você tem que tentar otimizar a terapia dopaminérgica, você tem que tentar diminuir os períodos em que ele está em off, e dessa maneira você resolve o FOG. E os que estão em aí é o nosso grande problema, nosso e da literatura de um modo geral. Sempre ter em mente que medicações com efeitos anticolinérgicos pioram, tanto o FOG como estão associados ao maior risco de queda, de fratura na doença de Parkinson. Então, diante de um paciente que se queixa de FOG, que traz FOG para você como queixa, você tem que pensar em limpar essa prescrição, vasculhar se não tem algum agente anticolinérgico. Às vezes ele estava com a queixa de incontinência urinária, de noctúria, e começaram uma medicação anticolinérgica para ele por conta disso. Às vezes ele está com uma amitriptilina, um antidepressivo que seja anticolinérgico, a própria amantadina, que a gente vai discutir mais um pouquinho à frente. Então, tentar olhar além da própria prescrição para a doença de Parkinson, lembrar que esses pacientes são polimedicados e tentar limpar. Então, começar pelo que é mais fácil. E depois disso, pensar nas outras alternativas para tratar o FOG, que eu vou falar mais adiante. Uma coisa que eu via na minha prática clínica e fui buscar na literatura, que eu via que aqueles pacientes que às vezes eles estavam bem, de repente, vocês podem comentar depois sobre isso, associado a uma piora do humor, começavam a se queixar não só do resto, porque o resto a gente já sabe bem da associação, mas também que estavam começando a ter muito FOG.
E tem alguns trabalhos mostrando que depressão pode estar associada a isso. Eu vou falar mais à frente, inclusive, de trabalhos positivos mostrando o tratamento com antidepressivo e melhora do freezing. Outros sintomas não motores, como também declínio cognitivo, pode estar associado a esse freezing, por compartilhar via colinérgica, né? Daquilo que a gente já tinha falado antes, do início de tudo, o plano motor sair do córtex cerebral através de vias colinérgicas. Com relação a tratamentos não medicamentosos, tem vários trabalhos mostrando que exercícios em geral podem trazer benefício para esses pacientes e pistas que a gente já sabe também, né, na prática, podem melhorar muito o FOG desses pacientes. Eu vou voltar a isso mais para frente. Tem um trabalho bem interessante que mostra que exercícios aeróbicos intensos, sobretudo em esteira, principalmente nos estágios iniciais da doença, que foi quando eles avaliaram, tem um potencial efeito modificador de doença na marcha desses pacientes. Potencial porque o segmento foi de pouco tempo ainda. Bom, e aí, sobre a levodopa no FOG, eu já tinha falado anteriormente sobre o FOG induzido por levodopa. E aí, o que eu queria trazer agora para vocês é sobre uma coisa que não é a nossa realidade, infelizmente, mas a levodopa em forma de gel intestinal, em que o paciente tem continuamente levodopa sendo entregue em jejum. Tem dois estudos pilotos mostrando assim resultados que são encorajadores, mostram melhora desse FOG resistente à levodopa. Não só o FOG de off, porque aí seria meio óbvio, né, já que o paciente está recebendo, está com nível sérico contínuo ali, mas do FOG resistente à levodopa. Bom, ainda falando sobre as terapias para FOG. Então, depois a gente pode... Eu acho que é uma falha minha, não botei depois um resumo de todas, porque são várias. E depois a gente pode até recapitular. Mas os anticolinesterásicos, ainda falando sobre aquele raciocínio de via comum colinérgica, além de um input cortical, de o estímulo sair lá do córtex, o plano motor sair do córtex, também o PPN vai levar, as vias do PPN são predominantemente colinérgicas, né, que vão levar para esse input para gânglios da base, consequentemente depois para o córtex. Então, pensando nisso, na degeneração colinérgica associada à doença de Parkinson, esse é o raciocínio racional para testar se anticolinesterase não FOG. E existem alguns estudos. Eu deixei aqui compartilhado com vocês um estudo em específico, que é esse RESPOND, que é um estudo... Eita, como é que eu faço para voltar? Pronto, que é um estudo randomizado, duplo cego, controlado, com 130 pacientes. Ele foi positivo em algumas coisas, testando a rivastigmina. Então, a variabilidade do tempo do passo dos pacientes melhorou. E quando o paciente estava realizando dupla tarefa simples, também houve melhora, comparando os pacientes no grupo da rivastigmina com o grupo controle. Mas o nosso objetivo aqui, o objetivo do estudo, que era avaliar melhora no FOG, esse objetivo fail, né? Foi negativo o estudo para isso, não houve diferença. Tá? Aqui eles mostram que houve redução das quedas, mas o FOG a gente não tem nenhum respaldo através desse estudo.
Metilfenidato, que vai agir em vias dopaminérgicas e colinérgicas, noradrenérgicas. Também foi testado diversas vezes. Existem estudos negativos, como esse trial do ASP de 2011, mas existem estudos positivos também. Eu queria destacar esse com STN, com DBS em STN. Então, eram pacientes que já tinham, então, implante de estimulador cerebral profundo, e que na vigência do DBS em STN, eles ainda tinham FOG. E aí houve uma resposta, uma melhora nos scores quando o paciente estava em off. Mas não foi um desfecho, foi um score. Quando você avalia em separado a gravidade de freeze e essas variáveis cinemáticas da marcha, ambas foram negativas. Um outro trial em pacientes com... Não, mentira, o de cima foi sem o DBS. Um outro trial, um paciente com DBS, houve redução da hipocinesia e a redução do número de FOGs. Então, assim, se a gente pensar no trial que teve o implante do DBS, talvez valha a pena tentar o metilfenidato apenas nessa, assim, em relação a respaldo, né, científico, talvez valha a pena tentar o metilfenidato apenas nessa população. São esses os trials que eu me baseei para falar do metilfenidato. Bom, de agonista dopaminérgico. A gente também tem vários estudos, alguns que mostram que o agonista dopaminérgico sozinho tem melhora em parâmetros da marcha. Esses, assim, a minha crítica a esses estudos é que, assim, se você compara, de fato, o paciente que está usando agonista com o paciente que não está usando nada, é óbvio que esse paciente que está usando agonista vai ter uma resposta melhor, né? Então, acho que é uma evidência muito fraca. Do mesmo jeito, com a levodopa. Com levodopa e com agonista associado, ou com levodopa sem agonista associado, mais uma vez você está dando mais, você está agindo mais na via dopaminérgica e, portanto, em teoria, acho que seria mais esperado mesmo essa melhora. Agora, o estudo que chama a atenção e que merece um estudo aprofundado, um trial duplo cego, controlado mais adiante, é esse, que foi um estudo aberto, que compara os efeitos dos agonistas dopaminérgicos entre eles. E aí você tem a rotigotina em PET, o pramipexol de liberação prolongada e o ropinirol, que a gente não tem aqui. Nesse estudo, que foi realizado aberto, como eu falei, houve benefício no FOG, na melhora do FOG, no braço da rotigotina. O tratamento se realizou durante 2 meses. Então, esse daí abre margem para um estudo relacionado especificamente à ação da rotigotina no FOG. A rasagilina, eu deixei de fora a selegelina porque a gente nem tem mais disponível no Brasil, mas enfim. A rasagilina, que é um imal, no largo, que também é um estudo grande, um trial duplo cego, controlado, o grupo que usava a rasagilina teve uma resposta significativamente maior de melhora no freezing, no PDRS score e no PDRS PGID. Tá? Ambos com poder estatístico. A estradefila, que eu não sei nem falar esse nome direito, que ainda não chegou no Brasil, que é um antagonista da adenosina A2A do receptor. Tem estudos pequenos que mostram não só a melhora motora de um modo geral, mas melhora no FOG especificamente. E no que eu tinha falado sobre depressão, era esse estudo aí que eu estava querendo comentar. É um estudo que eles fizeram multicêntrico, aberto,
mas eles randomizaram para um braço de inibidor seletivo de recaptação de serotonina e um outro braço de inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina e compararam os pacientes com o seu estado prévio à introdução dos antidepressivos. Esses pacientes tinham depressão moderada a grave. E nesse estudo, em ambos os braços, houve melhora significativa de FOG, sem diferença estatística entre as duas classes de antidepressivos. Então, a partir desse estudo, a gente pode imaginar que a depressão, e aí aquilo que eu tinha falado sobre o sistema límbico atuando na marcha, pode estar contribuindo para esse pior desempenho dos pacientes. Então, é uma hipótese que ainda precisa ser estudada melhor, né? E a amantadina eu botei 3 interrogações para a gente discutir mais adiante. São estudos controversos sobre a eficácia da amantadina no FOG e a amantadina não deixa de ter um efeito anticolinérgico também, né? Então, e aí? Bom, agora eu vou passar para terapias não farmacológicas, falando de estimulação cerebral profunda. Tem trabalhos no STN, eu não achei em GPI, eu não sei se existe algum, se alguém tiver puder compartilhar na literatura, seria legal. Mas em STN existem trabalhos com estimulação em alta frequência, que mostram melhora daqueles pacientes que têm FOG em off. Tá? Que é algo esperado, né? Já que a gente vai indicar DBS para melhorar sintomas que melhoram com levodopa. Então, aquele paciente que tem FOG em off e em não apresenta o freezing, o racional é de que, de fato, ele também não apresente com o DBS em alta frequência. E depois surgiram os estudos com estimulação em baixa frequência, comparados com alta frequência, mostrando que tanto o freezing of gait como outros sintomas axiais, como disfagia, desartrofonia, podem melhorar nesses pacientes com estimulação com frequência mais baixa. Um grande limitador é realmente que às vezes os pacientes não toleram essa frequência baixa, às vezes o tremor volta a aparecer. Então, seria uma boa estratégia se o paciente tolerar. Eu trouxe esse estudo falando sobre low frequency para poder ilustrar a minha fala. Em que eles mostram, eu não encontro o apontador aqui, eu não sou muito boa nisso não, viu, Denise? Mas não consigo encontrar o apontador aqui para mostrar, mas acreditem em mim, é estatisticamente significante. De 60 ou de 60 Hz comparado a 130 e ao DBS-OFF. Bom, em PPN, né, em núcleos pedunculopontíneos, também vem sendo muito falado e a sugestão é que se tentasse ter PPN naqueles pacientes que fossem refratários no freezing. E é isso que a literatura sugere. Então, os estudos que implantaram DBS, que não são muitos, e os grupos não são muito grandes, que implantaram DBS nesses pacientes com freezing refratário à terapia dopaminérgica, houve impacto positivo. Os estudos, a maioria deles mostram benefício no FOG, mas a maioria também não mostra benefício na marcha de um modo geral ou na cinesia de membros. E o benefício na instabilidade postural também não é claro ainda. Então, dito isso com relação à PPN, talvez hoje em dia a gente esteja se dirigindo para a PPN naqueles pacientes em que você acaba implantando mais de um estimulador. Então, paciente que já tem uma estimulação cerebral, um outro alvo, um STN, e
por causa desse freezing refratário, justificaria um implante em PPN, por exemplo. Assim, deixando claro que isso não é ainda um dado solidificado, né, na literatura. E o que acho que está mais na moda agora, que é mais falado, que é a estimulação medular. Pela revisão que eu fiz, na verdade, a gente tem 2 estudos que são abertos, estudos pilotos, da equipe do HC, que foi o que eu deixei aqui ilustrando. Foram 4 pacientes com doença de Parkinson avançada e com DBS em STEM. E eles mostraram, assim, um resultado altamente significante com redução do FOG nesses pacientes. O outro estudo, os pacientes não, eram 5 pacientes, não tinham DBS implantado e 4 dos 5 também reportaram menos FOG. Então, a estimulação é feita em região de medula. Da equipe do HC foi em região medular torácica alta. Esse outro estudo foi em região torácica média, T8 a T10. E ninguém sabe ao certo por quê. Existem algumas teorias, né, de que talvez essa estimulação medular pode influenciar no disparo dos neurônios na área motora suplementar através de um feedback, né, de um input da medula para a área motora suplementar. Existe uma outra teoria que fala sobre a inibição aberrante do GPI no tálamo e na área motora suplementar, e que esses disparos, essa estimulação na medula iria interromper essa inibição aberrante. Sobre estimulação não invasiva, tem estudos de estimulação não invasiva em nervo vago, com resultados positivos. Esse estudo foi um estudo piloto, realizado com uma única sessão de estimulação no nervo vago, e foi positivo, mas assim, é muito incipiente, né? É um resultado muito incipiente. Provavelmente encorajou muita gente aí a pesquisar melhor sobre o assunto, já que é um procedimento simples de ser feito, não invasivo, o potencial de complicações é pequeno. Espero que a gente tenha publicações mais robustas chegando no futuro próximo. Estimulação magnética transcraniana repetitiva. Aí a gente já tem um pouco mais de evidência, tem meta-análises, inclusive, nessa meta-análise que eu coloquei aí, eles avaliaram 7 estudos, no total eram 102 pacientes com benefício no FOG. Existe um estudo, um trial que incluiu apenas 30 pacientes, mas ele foi positivo com resultado durando mais até do que 4 semanas. E aí eu volto a falar do benefício na estimulação do nervo vago, que um dos grandes benefícios é que, além de ser uma terapia com poucos complicadores, é uma terapia fácil de se fazer, né? Não invasiva e tal. Já a estimulação direta, os estudos também são controversos, então acho que ainda não dá para ter uma opinião formada. Por fim, volto à fisioterapia, que eu tinha falado antes, então eu falei bem pouco, não me atrevi a falar sobre a fisioterapia, já que acho que tem gente muito mais capacitada para fazer isso. E aqui o que eu falei foi só que, de fato, é o que a gente já sabe há muito tempo, que tem benefício na marcha do paciente parkinsoniano, que deve ser indicada tão logo você faça o diagnóstico, já que existem vários trabalhos mostrando alterações na marcha precoces nesses pacientes.
E outras alternativas que podem ser tentadas, além da fisioterapia direcionada, é o uso de pista, treino em esteira, treino com obstáculo, treino aquático. Aí tem trabalho mostrando treino com slackline, com bicicleta. Aí eu trouxe para vocês também o sapato com laser, que o trabalho foi positivo, com redução do FOG desses pacientes, e os óculos inteligentes também. Esse dos óculos inteligentes, eu não vou nem colocar, eu tenho um vídeo aqui que eles colocaram, mas assim, o vídeo não achei nada animador, honestamente não vi grande diferença dos óculos. E aí é só para vocês verem o sapato. O sapato é interessante porque ele faz um feedback e ele entende através da postura do paciente, da alteração da postura, que o paciente vai dar a nova passada, e aí é que o laser aparece. Então, o laser, a pista, né, do laser, ele acompanha a cadência da marcha do paciente. Então, é interessante por isso também. Aqui eu só coloquei um exemplo de quantos trials estão saindo, estudos que já foram completados, estudos que ainda estão recrutando, que ainda nem começaram a recrutar. Então, ontem tinham 477 estudos, não sei, no Clinical Trials, sobre marcha e DP. Então, vem muita coisa por aí. E agradecer mais uma vez e convidar todo mundo para vir em Salvador.